Bom, depois da primeira fase quase completa, né, porque ainda tem os jogos do grupo do Grêmio na Libertadores, aqui está a classificação geral do primeiro colocado até o 32º, não é? O River Plate, já mostramos, teve a melhor campanha, quietinho ali no grupo H, não é? E aí ficou com 16 pontos. O Galo... Bora. Esse é melhor. Olha, foi um toma cara pra você. Ele tá bem lá, ele tá bem, tá bem. Por isso que eu digo, o atacante, ele tem fases, não dá pra destruir o atacante. Yuri Alberto, agora tem muita gente... Nossa, o Yuri tá bem no Corinthians, né? Bom, mas o Galo... o Galo... melhorou, né? Melhorou. O Galo tem 15 pontos, ficou com a segunda colocação, ultrapassou o Palmeiras, que com esse empate indigesto ficou nos 14, mesmo a pontuação do Fluminense. O São Paulo, eu acho que ele teve muito benefício, porque conseguiu a primeira colocação no grupo, e aí tá entre os primeiros também, é o 5º colocado, junto com Bolívar, Tajeres, que fizeram 13 pontos. Aí vem o Peñarol, do Diego Aguirre, com 12. Mengão, Júnior Barranquilla, Strongest, Nacional do Uruguai, Botafogo, todo mundo com 10. E olha só... E aí a gente vai depois mostrar uma outra coisa aqui também, mas calma aí que eu vou mostrando aos poucos, né? O São Lourenço e o Huachipato 8, o Huachipato ainda vai talvez pontuar na competição. O Rosário Central tem 7, assim como a LDU, Del Valle, Libertad, Palestino. Aí a turma, por enquanto, dos 6 pontos, Grêmio, Colo-Colo. O Colo-Colo, olha lá, tá em 22º e está classificado no grupo do Fluminense na 2ª posição. Para você ver como o grupo deixou a desejar, né? O Fluminense se destacou e as outras equipes brigaram intensamente, carros do Cerro Porteño também, né? Aí, ó, o Barcelona de Guayaquil com 6 pontos, o Universitário ficou com 5, Estudiantes, Aliança Lima e Liverpool do Uruguai 4, Milionários 3 e aí terminando, Táchira 1 ponto, Cobresal 1 ponto e o Caracas 1 também. Classificação geral importante para os times brasileiros. O São Paulo, por exemplo, que conseguiu a sua classificação. Eu estou olhando aqui o Grêmio, né? O 21º na classificação geral. E faltam 2 jogos ainda, né? São 4 jogos, tem que chamar pode atenção. Pular o Grêmio, bem, né? O Grêmio pode melhorar também buscar, obviamente, a sua classificação, porque começa mal a Libertadores, sendo muito questionado, cobrado, e aí conseguiram se recuperar. Agora tem os famosos potes, porque teremos o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana já na próxima, agora segunda-feira. E no pote 1, os primeiros colocados de cada grupo, Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla. Lembrando que aqui não temos ainda a definição no grupo do Grêmio, não é? Temos que ver qual vai ser o desenrolar com o Huachipato e The Strongest, porque o Estudiantes já está fora. Aí o Júnior Barranquilla, o Bolívar, o Palmeiras, o Galo e o River. Esse é o pote 1. Mas dá uma olhadinha no pote 2. Segundos lugares. Colo-Colo, Tajeres, definição ainda no grupo C, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e Nacional do Uruguai. O Abel acho que falou na coletiva que não dá para escolher adversário, né? Não tem como escolher, mas essas oitavas ela vai prometer bastante. O Felipe Melo também falou que ele gostaria de um adversário fraco, mas na verdade não tem o que fazer. Adversário fraco, Felipe, esquece. Só aqui não tem, né? Pote 1 e pote 2, bicho pegando. O bicho vai pegar, aliás, nas oitavas. Agora... Bom, eu quero mostrar essa classificação geral, eu já detalhei com o Denilson aqui na primeira parte do Jogo Aberto, mas olha só, quem diria, os brasileiros, um olhando para o outro, será que é o Atlético, será que é o Palmeiras, será que o São Paulo vai chegar, Fluminense, atual campeão, e quem ficou com a primeira colocação geral da fase de grupos? River Plate de Miguelito Borja, que está renascendo com a camisa do River. Com o Demichelis. Agora, desse desenho aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse algo que foi mais interessante, que chamou a atenção nessa primeira fase da Libertadores. Começa com você, Capela. Renata, decepção. Flamengo, não existe Flamengo com o orçamento que tem, esse é o 2º colocado do seu grupo. Agora, fato positivo, o Bolívar, viu? O Bolívar que na temporada passada surpreendeu o meu Atlético Paranaense, que assim, há uma máxima no futebol. Na altitude os caras jogam demais. Depois foi eliminado pelo meu Inter. Exato, quando vem pro nível do mar não jogam absolutamente nada. O time do Bolívar do ano passado para eles deu uma boa melhorada, o time muito bem organizado. E olha, a nível do mar eles estão fazendo um jogo muito correto. E lá em cima, então, olho nesse Ganharam Bolívar aí, Ganharam de 4 do Palestino no Chile, Exato. Tem Grupo City... comandando as olho coisas. nesse Bolívar aí, tô preocupado com eles. E vocês, Garbi? O Corinthians não tá. São 2 times. Foi, eu confundi, desculpa, eu confundi. Ele tá saidinho, tô gostando desse
Isso, Juventus. O Corinthians não tá. Perdão, junto Ronaldo, com o sem Ramos. querer. Não, desculpa, não, mas o Corinthians Libertadores, eu ia destacar, só que não Corinthians. achei ali na tabela. Não, pra mim, além dos times brasileiros, é LDU e Del Valle, né? São duas equipes assim, todo mundo também tinha uma expectativa muito grande e fizeram uma fase de grupos pífia, porque foram campeões da Sul-Americana nas últimas temporadas e não jogaram nada nessa Libertadores até aqui. Dedê. River Plate, pra mim. Porque, ultimamente, nas últimas Libertadores, os times, tanto o Boca quanto o River, tinham perdido força dentro da Libertadores e parece que esse River Plate voltou a ser o River de algum tempo atrás. Num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad, não era tão simples assim. Chiquito. É o Fluminense, né, o atual campeão, que poderia sofrer aquele desgaste dos metais, né, no ano subsequente, mas continua se reforçando, já renovou o contrato do Diniz até o fim de 25, deu uma osciladinha, mas já voltou a se recuperar e está entre os primeiros colocados. E no grupo do Grêmio ali, tirando o Grêmio, que ainda tem jogos a fazer, o Achipato acho que foi uma surpresa, o Estudiantes já está eliminado e o The Strongest fez campanha, não só na altitude, mas também, né, conseguiu um empate no Chile lá contra o Achipato, fez 10 pontos e já está classificado também. Eu achei que o Capelli ia falar que o Fluminense também estava na mesma batida do Palmeiras, porque o Fluminense, por exemplo, foi engolido pelo Corinthians aqui. O Fluminense, para ganhar do Aliança Lima, engolido. Foi bem. Foi bem? Gostei. E aí vai jogar com o Aliança Lima no Maracanã e sofre. Duas vezes o time peruano na frente. Então eu acho que o Fluminense é um que precisa oscilar menos. Thiago Silva chegando. Ronaldão, pra você, ou decepção ou algo legal? Eu ia falar do São Paulo, mas eu vi o Cobressal ali. Olha o que... Vai estar no mesmo naipe. Na próxima fase já não está mais. Cobressal e São Paulo já não vai estar mais na próxima fase. Então isso me chamou muita atenção. Mas Subeldia não perdeu nenhuma ainda. Seu time... Hã? Subeldia não perdeu nenhuma Você ainda. acredita que no mata-mata, se perder uma, pode estar fora? Você acredita ou não? Eu não queria nem te falar isso. Mas eu vou te falar. Vocês vão deixar assim? Agora sim, mas a verdade, vai, a verdade. Ai, não dá pra falar a verdade. Fica por aí, Rona. Voltamos. Só tem louco Ronaldo aqui. é a pessoa mais equilibrada. Os potes da Libertadores em 1 e 2. De um lado, os primeiros colocados de cada grupo, de outro, os segundos que não são tão segundos assim, não é? Everton Guimarães. Aqui a gente tem de um lado aqueles que conseguiram a supremacia nos seus respectivos grupos, só que no outro lado tem, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Peñarol. E aí, Everton, você que acabou também perdendo para o Peñarol aí em Minas com um dos seus times. Então, Renata, tá fedendo um confronto novamente entre Atlético e Peñarol. Agora, se você perguntar para mim, Everton, se você pudesse escolher, aí eu escolheria o Colo-Colo, hein? Aí é delicinha. Só que nem isso é garantia, porque quem comanda o Colo-Colo, por exemplo, é o Almiron, que chegou na final da Libertadores diante do Fluminense, só que era o técnico do Boca Juniors. Exato. E aí, Ronaldão, você que tá olhando bem profissional, sem elementos emocionais. Sem preocupação nenhuma. A verdade é assim, olhando esses potes, né? Eu analiso eu analiso aqui 2 times que eles sempre se enroscam no começo dessa competição, depois começam a fazer a diferença. Tem time aí que não perdeu ainda, mas se perder uma pode ficar de fora. Ainda mais agora nessa próxima fase. Então, olhando assim o Tajeres, São Lourenço, vou colocar mais um, o Peñarol, que pode surpreender. Agora os demais não, podem vencer aí com tranquilo. Menos o Bolívar também, acho que foi outro que, né, destoou um pouco por ter altitude e, mais uma vez, acaba entrando no pote 1. Mas os demais ali que podem fazer um negócio diferenciado, vamos dizer assim, inesperado, vamos dizer assim, nessa competição, é o Tajeres, para mim, né? São Lourenço e Peñarol, que não foram tão bem nessa fase. Agora, Chiquito, chama atenção o Botafogo crescendo de produção e o Flamengo nesse pote 2. Ninguém gostaria de pegar essas equipes brasileiras, por exemplo. Eu tava pensando nisso, tem que fugir do Flamengo. Mas, acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. Passa um só. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Galo e Flamengo? Galo e Flamengo. Eu acho que tá com cara Você de Galo está e Flamengo. impetuoso. Galo e Flamengo já. É uma pena, porque um dos dois acaba caindo, mas tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho-papão desse pote 2, hein? Sgarbi, o São Paulo tem que fugir de quem? Tem uma frase que eu acabei de inventar, que é a seguinte. Daquelas pro caminhão? Para-choque do acabei caminhão? de inventar aqui. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Eu acho que foi essa, Denilson. Ele é juvena, ele é menos familiarizado com essa frase.
Tá ouvindo a coletiva do Abel, né? Tá ouvindo a coletiva do Abel. Diante disso, São Paulo e Flamengo na próxima fase. Bate na madeira, bate na madeira. Na brincadeira da parte, pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo, estando no pote 2. Né? Não, evita Mas o não Flamengo. pode escolher, não pode escolher brincadeira da parte. pô. Mas evita o Flamengo e o Tadieres, cara. O Tadieres é um time que não tem tanta expressão. Com cara também. Mas é um São time... Paulo e Tadieres é um time muito organizado. E ele tá com o São Paulo preso na garganta. Tá, e jogando lá na Argentina é um time que dá trabalho e eu evitaria o Tadieres também. Capelanes, eu só vi o seu olharzinho assim, analítico. O que Vou você falar tava pra você pensando? uma parada. Tem um pulo do gato aí que pouca gente... Tem o quê? O Negrão tá de marcação Negrão, com você. pô, me ajuda, Negrão, Você é não parceiro. é chato quase. Não, imagina. Tem um pulo do gato nessa história aí. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato qual é o é o seguinte, pulo do gato? é o seguinte, atenção. Os clubes vão poder se reforçar na próxima janela de transferência. Então, muitos clubes que ainda estão, por exemplo, buscando contratações, esses clubes devem se reforçar. Vou dar um exemplo aqui. O River Plate, daquele de Marcelo Gadiardo, que jogou muito em 2015, 2017, não fez lá grandes campanhas muitas vezes em algumas edições de Libertadores na primeira parte da temporada. Veio a janela, os caras contrataram pra caramba, tiveram dificuldade de classificação e chegaram na decisão e venceram as competições. Então eu fico só imaginando, o clube que conseguir investir de forma correta vai mudar e descaracterizar muito para melhor. Vai descaracterizar um time que ainda está em montagem. Então eu acho que se eu tivesse que pincelar aqui, por mais que o Flamengo não esteja naquele nível de atuação que a gente espera, irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. E tem um detalhe, Chico, eu vou pela contramão da história. E os times que perdem jogadores, como o Palmeiras está perdendo o Endrick, já é notório, já era sabido, tá chegando o Felipe Anderson, Dudu tá voltando. Mas como é que a gente encara esse outro lado? Que alguns clubes, o Flamengo poderia ter perdido o Fabrício Bruno. Então, mas se tivesse perdido, imagino eu que teria ido ao Copa América, né? O Léo Pereira, enfim, o Fabrício Bruno. Mas assim, Renata, esses clubes que podem perder, pelo menos esses dois aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles têm capacidade de conseguir ir ao mercado na janela e repor. Mas tem que cuidar também, porque a janela, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Exato. São daqui 2 meses as oitavas, né? Então, você tem que manter uma boa sequência, você tem que estar com uma boa estrutura de time, não pode perder ninguém, tem lesionados. E muda, hein? E vai ser legal também porque talvez com as equipes brasileiras o campeonato nacional possa fazer uma pressão. Até porque a gente vai ver o desempenho por aqui e esse desempenho pode ser transferido também para a Libertadores ou Sul-Americana.